Eu estava grávida de 6 meses, à espera do nosso filho, quando tudo virou de cabeça para baixo. Naquela manhã, um simples toque no celular me levou a uma verdade que eu nunca imaginei. Uma mensagem anônima apareceu na minha tela com um aviso simples, mas aterrador. Ele não é quem você pensa que é, pergunte sobre aquela noite no bar. E foi assim que comecei a desvendar uma traição que eu nunca imaginei ser possível. Quando confrontei meu parceiro, Daniel, a confissão veio como um golpe. Ele havia me traído, e com uma mulher misteriosa chamada Sofia. Mas o pior estava por vir. Eu não sabia, mas havia mais segredos do que eu poderia imaginar. E tudo estava prestes a mudar, para sempre. O som das ondas quebrando na praia ao longe era a trilha sonora da minha manhã. Na pequena casa que Daniel e eu escolhemos há 2 anos, tudo parecia em harmonia. A luz do sol invadia a cozinha pelas cortinas finas, dançando sobre a mesa enquanto eu segurava minha xícara de café com ambas as mãos. Naquele momento, eu me sentia em paz, conectada com a vida que crescia dentro de mim. Estar grávida era uma experiência que eu nunca havia imaginado tão transformadora. Cada chute, cada movimento, era uma prova de que algo milagroso estava prestes a acontecer. Daniel parecia tão animado quanto eu. Todas as noites ele colocava a mão na minha barriga e falava com o bebê. Mal posso esperar para te conhecer, pequeno guerreiro, ele dizia, enquanto eu sorria, observando o brilho nos olhos dele. Claro, havia momentos em que ele estava distante. Culpava o trabalho no escritório de advocacia, os casos complexos e os prazos apertados. Eu sempre o desculpava. Afinal, era um homem dedicado e sempre nos garantiu tudo de que precisávamos. Mesmo assim, nas últimas semanas, algo parecia diferente. Suas chegadas tardias eram mais frequentes, e sua justificativa de que o escritório estava um caos começou a soar mecânica, ensaiada. Aquela manhã começou como tantas outras. Daniel já havia saído para o trabalho antes mesmo de eu acordar. Eu sentia falta de nossas manhãs juntos, mas tentava não dar importância. Abri o celular para checar mensagens e navegar um pouco pelas redes sociais. Foi quando vi o aviso de mensagem. Um número desconhecido. Pensei que fosse algum engano, talvez uma propaganda. Mas ao abrir a mensagem, senti meu coração pular. Ele não é quem você pensa que é, pergunte sobre aquela noite no bar. Li as palavras repetidas vezes, tentando encontrar algum sentido. Meu coração disparou, e minha mente foi tomada por um turbilhão de pensamentos. Quem havia mandado aquilo? Estaria se referindo a Daniel? E, se estivesse, o que exatamente significava? Por um momento, pensei em ignorar. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas algo dentro de mim sabia que não era. Meu instinto, que já vinha me avisando em sussurros silenciosos, agora gritava. Peguei o celular e disquei o número de Daniel, mas ele não atendeu. Mais uma reunião importante, imaginei. No entanto, mesmo que tentasse me convencer de que tudo estava bem, algo naquelas palavras anônimas já havia plantado uma semente de dúvida que eu não conseguia arrancar. Enquanto me perdia em pensamentos, senti um leve movimento na minha barriga. Sorri, mas as lágrimas surgiram nos meus olhos ao mesmo tempo. Eu preciso ser forte por você, meu amor. A mensagem ficou aberta na tela do meu celular por horas. E foi aí que notei algo que não percebi antes. A mensagem anônima havia sido enviada às 2h30 da manhã. A mesma hora em que Daniel chegou em casa na última sexta-feira. Ele disse que tinha ficado no escritório, mas agora, eu não tinha tanta certeza. A mensagem não saía da minha cabeça. Passei o dia inteiro tentando ignorá-la, mas era como uma melodia dissonante que se repetia, incansável. Fui arrumar o quarto do bebê, reorganizando as roupas minúsculas e dobrando os cobertores que já estavam perfeitamente arrumados. Minha tentativa de distração foi inútil. Os pensamentos voltavam à mensagem, ao número desconhecido e ao que aquilo poderia significar. A dúvida começou a se transformar em ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa que confiava no que sentia, e agora meu corpo parecia gritar que algo estava errado. Lembrei-me de todas as noites em que Daniel chegou tarde, exausto, falando sobre reuniões intermináveis. Sempre acreditei nele, mas e se? Almocei sozinha. O som da televisão ao fundo servido como uma tentativa de normalidade. Passei os olhos por um noticiário que eu não estava realmente ouvindo. A cada notificação no celular, meu coração saltava, mas nenhuma era do número anônimo. E Daniel, como sempre, estava em reuniões. Ao final da tarde, decidi sair para caminhar.
O ar fresco da praia talvez clareasse minha mente. Caminhar pela areia sempre foi meu refúgio. Senti o bebê se mover mais uma vez e passei a mão pela barriga, tentando encontrar força naquele gesto simples. Eu não quero ser paranoica, mas e se for verdade? O pensamento me corroía. No caminho de volta para casa, vi o carro de Daniel estacionado na entrada. Ele tinha chegado mais cedo do que de costume. Um alívio misturado com nervosismo tomou conta de mim. Talvez eu devesse perguntar a ele sobre a mensagem. Mas como começar? O que eu diria? Quando entrei na casa, ele estava na sala, os olhos fixos no celular. Seu rosto era uma máscara de indiferença, mas eu conhecia aquele olhar. Ele estava pensando em algo. Não me viu imediatamente, então aproveitei para observá-lo. A maneira como ele mordia o lábio inferior, um hábito que tinha quando estava preocupado, parecia mais evidente agora. Você chegou cedo, eu disse, tentando soar casual. Ele levantou a cabeça rapidamente, como se tivesse sido pego no flagra. Sim, terminei as coisas mais cedo no escritório hoje. Resolvi voltar para casa e descansar. Dei um sorriso educado e fui para a cozinha, mas a inquietação me acompanhava. Enquanto preparava o jantar, ouvi o som do celular dele vibrando repetidamente. Por algum motivo, isso me incomodou. Ele sempre dizia que o trabalho era exaustivo, mas parecia que alguém tinha muita pressa em falar com ele naquele momento. À mesa, o silêncio entre nós era quase palpável. Ele mexia na comida, distraído, e eu, pela primeira vez, senti a distância como uma barreira física. Pensei na mensagem novamente, nas palavras enigmáticas que agora pareciam berrar na minha mente. Meu coração acelerava só de imaginar o que poderia descobrir se tivesse coragem de perguntar. Foi quando, de repente, ele disse: "Você está muito quieta hoje. Está tudo bem?" Olhei para ele, tentando ler seu rosto, mas havia um muro ali que eu nunca tinha notado antes. Ele parecia genuinamente preocupado, ou talvez fosse só a fachada que eu nunca soube identificar. Sim, só estou cansada, menti. Ele assentiu, mas não disse mais nada. Por algum motivo, aquela resposta simples me deu a sensação de que ele também estava escondendo algo. Quando a noite chegou e ele subiu para tomar banho, fiquei na sala com o celular em mãos. Abri novamente a mensagem, encarando-a como se pudesse arrancar alguma verdade escondida ali. Foi então que tomei uma decisão. Amanhã, eu ligaria para o número que havia me enviado aquela mensagem. Mas, enquanto eu estava ali, sozinha no sofá, meu celular vibrou. Era outra mensagem do mesmo número. Dessa vez, ela dizia: "Você merece saber toda a verdade. Ele está escondendo mais do que você imagina." Minha respiração ficou presa. O que quer que estivesse por vir, eu sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. A noite foi longa e inquieta. Cada vez que eu fechava os olhos, as palavras da mensagem reapareciam na minha mente como uma sirene insistente. Você merece saber toda a verdade. Ele está escondendo mais do que você imagina. Meu coração estava dividido entre a vontade de confrontar Daniel de uma vez e o medo do que eu poderia descobrir. Quando finalmente o sono chegou, foi frágil e repleto de sonhos confusos. Na manhã seguinte, Daniel já estava fora de casa antes de eu acordar. Ele deixou uma nota rápida na mesa da cozinha: "Reuniões o dia todo. Não sei que horas volto. Te amo." As palavras, que antes traziam conforto, agora pareciam vazias, quase automáticas. Sentei-me no sofá, encarando o celular em minhas mãos. O número da mensagem parecia pulsar na tela. Tomei coragem e disquei. O som de chamada parecia interminável, até que caiu direto na caixa postal. Desliguei rapidamente, sentindo a adrenalina percorrer meu corpo. Quem quer que fosse, não estava disposto a atender. Passei o dia tentando me distrair. Organizei o guarda-roupa, limpei cada canto da casa e até cozinhei mais do que o necessário. Mas nada funcionava. A cada minuto, meu olhar voltava para o celular, como se esperasse outra mensagem, outra pista. Quando Daniel chegou à noite, carregava o mesmo cansaço habitual, mas desta vez, meus olhos procuraram por sinais que eu nunca havia notado antes. A maneira como ele evitava contato visual, o movimento rápido de tirar os sapatos e largar a pasta no chão. Tudo parecia gritar que ele estava tentando encobrir algo. Sentamos para jantar, e o silêncio entre nós era quase insuportável. Cada garfada parecia um esforço monumental. Finalmente, não consegui mais conter as palavras que queimavam na minha garganta. O que aconteceu no bar há algumas semanas?
Minha pergunta veio como um golpe. Ele congelou, a colher parada a meio caminho da boca. Seu olhar, antes esquivo, agora estava cravado em mim. Por um momento, o silêncio foi absoluto, pesado como chumbo. O quê? Ele perguntou, a voz baixa, mas trêmula. Você me ouviu? Minha voz era firme, mesmo que por dentro eu estivesse tremendo. O que aconteceu no bar? Ele desviou o olhar, encarando o prato como se fosse uma saída. Eu não sei do que você está falando. Mas eu sabia. Eu sabia que ele estava mentindo. A maneira como sua mão tremia levemente ao colocar a colher na mesa, o suor começando a brilhar em sua testa. Ele estava acuado. Daniel, por favor, não minta para mim. Minha voz quebrou no final, e eu odiava o quanto isso mostrava minha vulnerabilidade. Eu preciso saber. Ele suspirou, passando as mãos pelo rosto. Quando finalmente falou, a confissão veio fragmentada, como se cada palavra fosse uma lâmina cortando o silêncio. Foi um erro. Eu estava no bar com alguns colegas depois do trabalho. Bebi demais, perdi o controle. Não significa nada. Foi só uma vez. Eu fiquei ali, paralisada. As palavras ecoavam na minha cabeça, mas o choque era tanto que parecia impossível processá-las. Ele me traiu. Enquanto eu carregava o nosso filho, ele escolheu quebrar a confiança que tínhamos construído. Quem era ela? Minha voz era quase um sussurro. Não importa. Não significa nada. Foi um erro, eu juro. Eu amo você. Levantei-me da mesa, incapaz de ouvir mais. O ar parecia sufocante, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Fui para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto, uma nova mensagem chegou ao meu celular. Com as mãos tremendo, desbloqueei a tela. Era do mesmo número. Ele ainda não te contou tudo. Meus olhos se arregalaram. Havia algo mais, algo que ele ainda estava escondendo. E eu precisava descobrir o que era. A mensagem era um golpe direto no pouco equilíbrio que me restava. Ele ainda não te contou tudo. Li e reli aquelas palavras, como se a repetição pudesse dar mais clareza ao caos que estava tomando conta de mim. Minha mente corria em círculos, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia impossível de resolver. O que mais ele poderia estar escondendo? Naquela noite, fiquei acordada até tarde. Não por vontade, mas porque minha mente não me deixava descansar. Daniel bateu na porta do quarto algumas vezes, pedindo para conversarmos, mas eu me recusei. Não estava pronta. Toda vez que tentava imaginar seu rosto, sentia uma mistura de raiva e dor que era quase insuportável. Deitada na cama, com as luzes apagadas, decidi responder ao número anônimo. O que mais eu preciso saber? Enviei a mensagem com um misto de desespero e determinação. A resposta veio mais rápido do que eu esperava. Pergunte sobre Sofia. Sofia. O nome caiu sobre mim como uma pedra. Não conhecia nenhuma Sofia próxima a nós. A princípio, pensei que poderia ser uma colega de trabalho, alguém que ele mencionou casualmente em alguma conversa que eu havia esquecido. Mas algo na mensagem, na precisão do nome, me deixou inquieta. Na manhã seguinte, Daniel estava na cozinha quando desci. Ele parecia cansado, com olheiras profundas, mas evitou me encarar. Era a oportunidade que eu precisava. Sofia. Eu disse o nome sem rodeios, direto como uma lâmina. Ele congelou. O som da xícara batendo na pia ressoou alto no silêncio. Quando ele finalmente se virou para mim, seu rosto estava pálido, como se o sangue tivesse drenado de seu corpo. O que você está falando? Ele tentou soar confuso, mas eu vi a verdade em seus olhos. Ele sabia exatamente de quem eu estava falando. Não finja que não sabe, Daniel. Minha voz era fria, distante. Quem é Sofia? O que ela significa para você? Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos, claramente nervoso. Eu não queria que você soubesse disso. Não agora. Meu coração disparou. Não agora. Suas palavras eram uma confirmação de que havia algo a ser descoberto, algo que ele tentou esconder. Sofia é. Ele parou, como se as palavras fossem difíceis de formar. Ela é alguém que eu conheci antes de nós estarmos juntos. Mas, recentemente, ela reapareceu. A sala pareceu girar. Cada parte de mim queria gritar, mas me forcei a permanecer firme. O que você quer dizer com reapareceu? Daniel, eu mereço saber a verdade. Ele hesitou por um longo momento, mas então finalmente desmoronou.
Ela apareceu no escritório algumas semanas atrás. Disse que precisava conversar. Eu não sabia como reagir. E o que ela queria? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele engoliu seco. Ela me contou que teve um filho. E que ele é meu. Por um instante, achei que não tinha ouvido direito. Um filho? Daniel tinha outro filho? Senti meu corpo tremer, meu coração batendo tão forte que parecia que eu ia desmaiar. Você está me dizendo que enquanto eu estou aqui, grávida do nosso filho, você descobre que tem outro filho e esconde isso de mim? Minha voz aumentou, cheia de dor e incredulidade. Eu não sabia como te contar. Não sabia o que fazer. Não sei nem se é verdade. Ele parecia desesperado, mas sua confusão não fazia nada para aliviar a minha dor. As palavras "não sabia como te contar" ecoaram na minha mente. Ele escolheu mentir, esconder, e agora tudo estava desmoronando. Peguei minhas coisas, o que consegui carregar, e saí de casa. Enquanto eu dirigia sem destino, o celular vibrou novamente. Era outra mensagem do número desconhecido. Você fez a escolha certa. Agora, proteja a si mesma e ao seu bebê. A mensagem era um aviso, uma verdade dolorosa. Eu precisava seguir em frente, mas não sabia como seria essa jornada. Os dias seguintes foram uma tormenta de sentimentos que eu não conseguia controlar. Eu sabia o que precisava fazer, mas a ideia de dar o próximo passo me parecia impossível. Cada movimento que eu fazia em direção à liberdade parecia me puxar de volta para um abismo de incertezas. Minha vida, que antes parecia tão sólida e previsível, havia se desfeito em pedaços tão pequenos que eu não sabia como juntar. Eu aluguei um pequeno apartamento. Era simples, mas tinha tudo o que eu precisava. Os móveis ainda estavam arrumados de forma a me dar a sensação de um novo começo. Cada canto da casa estava impregnado de um silêncio que, de alguma forma, me fazia sentir que eu estava segura, longe do caos que Daniel havia trazido para minha vida. No entanto, eu não estava sozinha. O bebê ainda estava dentro de mim, e com ele, toda a esperança de um futuro que eu ainda não sabia como construir. O telefone, muitas vezes, ficou em silêncio. Eu me obriguei a cortar qualquer contato com Daniel. Cada vez que sua imagem me vinha à mente, eu lembrava do filho que ele teve com Sofia. O pensamento de ele ter escolhido me esconder a verdade por tanto tempo me corroía. Por outro lado, comecei a me questionar sobre minha própria ingenuidade, sobre como me entreguei a uma confiança que agora parecia tão frágil e errada. Eu estava decidida a ser forte, não por ele, mas por mim e pelo bebê. A dor da traição ainda estava lá, mas comecei a perceber que isso não poderia ser o fim da minha história. Uma parte de mim estava morrendo, sem dúvida, mas outra começava a crescer. Uma mulher mais forte, mais cautelosa, mais consciente do seu valor. Aquelas semanas sozinha me ajudaram a amadurecer, a entender que o meu valor não dependia de ninguém além de mim mesma. Fui ao médico, fiz os exames de rotina e cuidei de mim com mais atenção do que nunca. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil, mas a ideia de construir algo novo, algo que fosse inteiramente meu, começou a se tornar mais atraente. E então, uma tarde, o inesperado aconteceu. O telefone tocou. O número que apareceu na tela era o de Daniel. Eu hesitei. Nunca quis ouvir sua voz novamente, mas a necessidade de respostas era maior. Eu não queria mais ficar com as lacunas, as dúvidas não resolvidas. Peguei o telefone e atendi. Eu preciso te contar tudo, Clara. Por favor, me escute. A voz de Daniel estava rouca, como se ele tivesse passado a noite em claro. Eu o interrompi antes que ele continuasse. Eu já sei tudo, Daniel. Sobre Sofia. Sobre o filho que você tem com ela. Você mentiu para mim por tanto tempo. Mas ele não deixou que eu continuasse. Não, você não sabe tudo. A Sofia, ela não tem um filho meu. Ele parecia desesperado, mas a convicção na sua voz era clara. Eu te traí, sim, Clara. Mas não com ela. Ela me ameaçou. Me usou. Você não sabe o que aconteceu naquela noite. O que ele estava dizendo não fazia sentido. Não sabia se acreditava ou não. Mas havia algo em sua voz que despertou minha curiosidade. O que aconteceu naquela noite no bar? Eu perguntei, minha voz mais calma, mas cheia de tensão. Daniel suspirou profundamente antes de responder. Eu estava com um amigo, alguém que estava me pressionando por informações sobre a minha empresa. Ele me fez prometer que eu ajudaria com algumas coisas. Eu estava completamente embriagado. E foi quando a Sofia apareceu e começou a me manipular.
Ela me ameaçou, dizendo que se eu não fizesse o que ela queria, ela destruiria minha vida e faria você acreditar que o filho era meu. Eu fiquei em silêncio por um longo momento. A confusão se instalou em mim, mas havia algo ali, algo que fazia mais sentido do que eu poderia admitir. Por que você não me contou isso antes? Por que não me disse a verdade? Eu tinha medo de perder você. Ele murmurou. Eu pensei que te protegeria, mas não consegui. Eu errei, Clara. Errei em tentar te proteger dessa maneira. Fiquei quieta, o peso da revelação pesando sobre mim. O que ele havia dito não anulava o fato de que ele me traiu, mas havia uma verdade escondida ali. Ele não estava sendo sincero sobre os motivos de sua traição, mas também não estava mentindo completamente sobre as circunstâncias. Eu não sabia o que fazer com essa informação. Então, algo inesperado aconteceu. O celular vibrou novamente. Eu olhei rapidamente para a tela e vi o número anônimo. Mais uma mensagem. Você finalmente sabe a verdade. O filho de Sofia não é dele. O segredo mais profundo, Clara, está em você. Eu fiquei paralisada. Meu coração bateu forte no peito, e a confusão tomou conta de mim novamente. O que isso significava? O que mais eu não sabia sobre o que havia acontecido naquela noite? O que mais estava sendo escondido? Olhei para a janela, vendo o céu começar a escurecer, e percebi que a minha história verdadeira, ainda estava longe de ser contada. O telefone, a revelação, a traição, tudo aquilo ainda era apenas o começo. Eu ainda tinha algo muito mais profundo a descobrir. E desta vez, não seria nada nem ninguém que me impediria de buscar as respostas. Eu já estava pronta para enfrentar tudo o que viesse pela frente.